Boa noite, é um prazer estar de volta aqui nesta casa para esta palestra de hoje, que parece um tema muito simples, mas ele nos leva a refletir que todos nós espíritas temos que saber decor e salteado os princípios básicos da doutrina. E é hoje o nosso tema. Os princípios básicos da doutrina, eles são 5. Se compõem de 5 princípios, sendo o primeiro Deus, o segundo é a imortalidade da alma, o terceiro é a reencarnação, o quarto é a comunicabilidade e o quinto é a pluralidade de mundos habitados. Então nós vamos caminhar por esses princípios para que, principalmente quem está vindo pela primeira vez na casa espírita, ao conhecer os princípios da doutrina, facilita para a pessoa, quando continuar vindo e encontrar temas, tipo alguém falando sobre a reencarnação. Se ela esteve ouvindo a explicação dos 5 princípios, vai ser facilitado o entendimento. Então nós vamos ver que o primeiro princípio que eu já mencionei foi que é Deus, a existência de Deus. E a primeira pergunta que o Kardec fez no Livro dos Espíritos foi: que é Deus? E é interessante nós observarmos que Kardec não perguntou quem é Deus. Ele perguntou que é Deus. Identifiquemos aqui uma mudança de postura filosófica no ato de pensar sobre Deus. Pensar sem modelar, sem fazer ideia preconcebida. A pergunta quem já impõe a ideia de Deus semelhante a nós, os seres humanos, né? Semelhante a nós, os seres humanos. Ou seja, modelamos Deus à nossa imagem e semelhança. Fazemos de Deus um homem, mesmo que ele seja mais perfeito de todos. A pergunta que deixa os espíritos livres para nos apresentarem nova maneira de pensar, destituída de um modelo, ainda que inconscientemente já imaginado. Então, nessa primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec abre as 1019 questões com esta primeira: que é Deus? E a resposta foi que a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Portanto, é o Criador do universo, e tudo que existe no universo foi criado por Deus. A existência de Deus se prova por um axioma aplicado às ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, e o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Deus não se mostra, mas afirma-se diante das suas obras. Pode um homem, e continua Kardec perguntando, pode um homem compreender a natureza íntima de Deus? Que é a pergunta número 10 do Livro dos Espíritos. E a resposta foi: não. Falta-lhe, para tanto, um sentido. Falta-lhe, para tanto, um sentido. Na 11ª. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E a resposta foi: quando o seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, o verá e o compreenderá. Nós vamos encontrar um cientista por nome Adalto Lourenço,
que estudou e tem artigos publicados sobre a teoria da evolução com a fé. No entanto, há 2 décadas ele deparou-se com evidências que o fizeram abraçar o conceito criacionista. Ele acreditava na evolução teísta. A evolução teísta são aqueles que acreditam que Deus criou através da evolução das espécies, que é a teoria de Charles Darwin. Nas suas pesquisas, ele concluiu que houve de fato um encadeamento na evolução dos animais mais simples até chegar aos complexos, que é o homem. Mas o Adalto Lourenço pensava assim. Depois ele abraçou a teoria de que, de fato, não foi bem assim. Que houve uma criação de modelos de cada animal pelo nosso Criador. E ele ainda diz: é impossível provar cientificamente que Deus existe. Da mesma forma, é impossível provar cientificamente que Deus não existe. Afirmou então Adalto Lourenço durante o Encontro Nacional de Universitários, segundo informação do portal. Mas ele falou algo também muito interessante. Que nós sabemos que muitos cientistas não acreditam em Deus. E não acreditam em Deus porque eles alegam que eles não conseguiram provar a existência de Deus. Então Adalto Lourenço vai dizer o seguinte, que um cientista que diz que ele não crê em Deus, que Deus não existe porque ele não conseguiu provar, isso prova a sua ignorância. Porque um cientista só pode dizer que algo não existe depois que ele comprovou, através de métodos científicos, de pesquisas científicas, que não existe. Então alguém chega ao hospital com um sintoma que tem a aparência de uma virose. O que os médicos vão fazer? Colher o sangue e pesquisar se a virose existe. Se ela não estiver contida no sangue da pessoa, não existe a virose. Então, os cientistas que dizem que Deus não existe, é mesmo por ignorância, porque eles só poderiam fazê-lo se eles conseguissem provar que de fato ele não existe. E como diz aqui o Adalto Lourenço, que a ciência não consegue provar que existe, mas também não consegue provar que ele não existe. E aí nós vamos encontrar um livro, Deus Não Está Morto, livro de autoria de Amit Goswami, que esse livro ele o fez, o editor, parafraseando o livro de Nietzsche, quando anunciou que Deus estava morto. Então, na verdade, Deus, como o próprio codificador teve como resposta, que Deus prova sua existência através de um axioma aplicado às ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, e o que não é obra do homem, a vossa razão responderá. Que foi Deus. Vamos para o segundo princípio. No segundo princípio, nós vamos encontrar a imortalidade da alma. Que eu já falei do primeiro, Deus, e o segundo, imortalidade da alma. Todas as religiões espiritualistas acreditam na vida após a morte. Algumas acreditam que após a morte vai haver um julgamento, a pessoa vai para o céu ou para o inferno. Outras acreditam que as almas ficarão dormindo até o dia do juízo final. Mas a única que traz a comprovação científica de que a vida continua é a doutrina espírita. E nós vamos analisar 2 casos
para ver como faz a diferença a teoria espírita, comprovando cientificamente, como fez Kardec, que a vida continua e ainda mais, que os que partiram, que retornaram à pátria espiritual, porque venceu o seu alvará, né? Nós temos um prazo de validade, não sabemos quando que é o nosso. Eu espero que todos vocês não vençam antes dos 100 anos, mas então nós vamos analisar 2 casos, como a doutrina espírita faz a diferença em muitas ocasiões difíceis que nós somos obrigados a enfrentar. Uma certa ocasião eu fui num velório e a pessoa era espírita. E estava um velório num clima de oração. Os espíritas visitaram, foram lá no velório, estavam lá todos concentrados, desejando ao falecido o melhor, que ele fosse bem acolhido, e era um clima assim. Mas eis que próximo da hora do sepultamento chega uma senhora de idade, que depois eu vim saber que era a mãe do falecido. Devia morar em outra cidade e chegou quase na hora que o corpo ia ser encaminhado para o cemitério. E ela quebrou esse silêncio, essa paz que existia no ambiente, porque ela chegou aos gritos: como Deus pôde fazer isso comigo? Como é que Deus levou meu filho? E aquele desespero, chorando, e ficou ali desconcentrando e criando um clima terrível ali naquele ambiente de tanta paz. Mas aí vou para o segundo caso, para ver como a doutrina espírita faz a diferença, porque eu fui me informar e fiquei sabendo que aquela senhora, além de não ser espírita, criticava o filho por ser espírita. Nos anos 70, parte dos anos 70, eu morava em Londrina e conheci um senhor, um rapaz. Naquela época, quando eu falo em 1970, vocês se admiram, a maioria não tinha nascido ainda, né? Mas eu estou falando de 1970. Então conheci o Cláudio Honor. O Cláudio Honor estudava a doutrina espírita e ele se casou em Londrina e mudou-se para Rondônia, onde foi abrir uma propriedade agrícola que ele havia adquirido. Lá a sua esposa engravidou, teve uma menina, e quando a menina completou 2 anos, ela contraiu uma doença que lá na região não tinha tratamento para aquela doença. E ele voltou o mais rápido possível para Londrina, para trazê-la para um grande centro médico e tentar salvar a filha. Mas não foi possível. A menina veio a morrer. Aí nós fomos no velório, imaginando o sofrimento de um pai e de uma mãe que tem uma criança de 2 aninhos retornada à pátria espiritual. E estávamos ali num clima de amizade, também de silêncio. E quando chegou a hora do caixão ser fechado, o Cláudio Honor se aproximou do caixão e começou a conversar com a filha. E ele falou: filha, nós vamos nos separar do seu corpinho agora. O seu corpinho vai ser levado. Mas eu queria dizer para você, para que você não esqueça do que eu vou te falar, que nós, enquanto vivermos, eu e sua mãe, nós seremos imensamente gratos a Deus pela felicidade que você nos proporcionou nesses 2 anos que você viveu em nossa família. E eu, minha filha, a única coisa que me preocupa
é que talvez eu não tenha sido o pai que você merecia ter. Mas de sua parte você foi a nossa felicidade. E eu só tenho que agradecer a Deus. Só para nós vermos e imaginarmos que nesse dia, nessa hora, não havia quem não puxou os lenços para enxugar as lágrimas de ver a compreensão de um pai cuja filha de 2 anos retorna à pátria espiritual. Só para nós analisarmos os dois casos, o quanto a doutrina espírita é consoladora. Porque nós sabemos que a morte não existe e sabemos que no planejamento reencarnatório, todos nós temos um tempo para ficar aqui. E quando partimos porque chegou a hora, se o nosso retorno foi natural. Se não foi por excesso de bebida, se não foi por excessos de tabaco ou de outras drogas mais, se nós voltamos naturalmente, era o vencimento da nossa estada aqui nesse mundo. Então, nós vamos encontrar o professor Hippolyte Leon Denis Rivaio, quando adotou o pseudônimo de Allan Kardec, ele também era espiritualista, porque era descendente de uma família católica, mas na hora que foi chamado à sua grande missão, aplicou os métodos científicos, um deles o da universalidade das comunicações adotada por ele, onde uma revelação na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas deveria ser igual ou muito semelhante às dadas por outros espíritos em outras localidades da França ou do planeta. Conclui Kardec, demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o Espiritismo fornece a chave para a explicação para uma imensidade de fenômenos incompreendidos e considerados, em virtude mesmo dessa circunstância, inadmissível. Por parte de uma certa classe de pensadores, abundam nas Escrituras esses fatos, e por desconhecer a lei que os rege nos dois campos opostos, girando sempre dentro do mesmo círculo de ideias, fazendo uns abstração dos dados positivos da ciência, desprezando outros o princípio espiritual. Não consegue chegar a uma solução racional. Outros cientistas também entraram no círculo que entrou Kardec para provar que a vida não termina no túmulo, que ela continua. E além de continuar, ainda é possível, no quarto princípio que vamos ver, a comunicabilidade entre os dois planos. Mas nós vamos citar apenas 3 cientistas que se debruçaram a pesquisar, a ajudar Kardec nessa comprovação, dessa revelação que os apenas espiritualistas não têm a certeza absoluta que a vida continua e que os espíritos permanecem muito tempo entre nós, apenas que em outra dimensão. E podemos citar Camille Flammarion, Ernesto Bottizzano, César Lombroso e muitos outros que agora não vem ao caso. Não teremos tempos para citá-los. E agora nós vamos para o terceiro princípio, que é a reencarnação. Na questão 222 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai usar 10 páginas para não deixar dúvida que sem a reencarnação ou a pluralidade das existências seria impossível entender que Deus é justo e bom. Desde Pitágoras, 570 anos antes de Cristo,
até o ano 576 da era cristã, quando, a pedido de sua esposa Teodora, o imperador romano Justiniano convenceu os bispos participantes do Concílio de Constantinopla, em 553, a proibir, a retirar a reencarnação do cristianismo, admitida a reencarnação pelo próprio Cristo. Mesmo assim, atendendo a sua esposa, ele convocou esse concílio e, como autoridade máxima que era, estava acima até da igreja, ele fez com que os bispos então retirassem a reencarnação da Igreja Católica, que era o cristianismo, que assim intitulam da época. E a partir daí, não tivemos mais a reencarnação de 576 até praticamente a chegada do Espiritismo, a terceira revelação, em 18 de abril de 1857. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, Kardec vai anotar lá o que disse o Cristo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então nós vamos encontrar lá vários diálogos, vamos encontrar nesse capítulo análises das falas de Jesus, a sua conversa com Nicodemos e com tantas outras ocasiões em que ele pregou claramente a reencarnação. Mas a reencarnação, no caso de Justiniano, não convinha para a sua esposa, a Teodora. Não era conveniente. Ela sabia que se ela de fato reencarnasse, ela teria que sofrer. Seria uma reencarnação de muito sofrimento pelas atrocidades que ela cometeu, gozando da sua autoridade. Então, ela pensou: Deus é o meu marido, o imperador. Ele vai acabar com essa tal de reencarnação, não vou reencarnar não. Era o pensamento da Teodora, e Justiniano, o marido apaixonado, de fato entrou nessa roubada de proibir ali a reencarnação. Mas eu aconselho a quem quiser saber argumentos para que a gente não tenha dúvida, e não somente não tenha dúvida, mas também possa tirar a dúvida de quem as tiver, estudar a questão 222 de O Livro dos Espíritos, porque essa questão, como eu disse, ela ocupa 10 páginas, e ela não é resposta de espíritos, são argumentos do próprio codificador, que antes da sua missão de codificador da doutrina espírita, ele também não estava muito ligado a essa possibilidade da reencarnação. Mas quem foi provar para ele que ela existe foram os espíritos. E até conseguiu realmente coisas fantásticas quando ele, na busca da comprovação das reencarnações, ele foi coletar informações de crianças que à época se recordavam quem tinha sido na encarnação passada. E nós vamos encontrar também um livro de Raimundo Júnior. É um pesquisador que andou muito pela Índia, e ele vai encontrar em um livro fantástico que vai comprovar a reencarnação, que na Índia ele encontrou dezenas de crianças que se recordavam, e uma delas dizia para a mãe que ela não era a mãe dele, que a mãe dele era muito pequena criança, ali pelos 6 anos,
a mãe dele era uma outra pessoa. E que ele era casado, ele tinha uma esposa. E esse caso interessou ao Mundi Júnior e que financiou, porque era uma família pobre, a viagem pela Índia dessa criança até o lugar que ele falava que ele tinha vivido e que era a sua casa. E eles foram, e chegando lá ele conhecia perfeitamente tudo que ele falava, estava lá comprovadamente, e, por incrível que pareça, aquela que ele dizia que era sua esposa, ainda estava viva. E então foi realmente uma comprovação que ninguém pode contestar. Mas a reencarnação, ela nos traz também a possibilidade, como disse Kardec, sem a reencarnação seria difícil, complicado nós acharmos que Deus é perfeito, justo e bom. Porque nós vemos, quem não conhece uma família, que às vezes tem 3 atletas que disputam Olimpíadas, e nasceu naquela família alguém que vai viver a vida toda numa cadeira de rodas, porque ele não terá esta possibilidade, essa liberdade de ação. E então nós vamos ver que se não fosse a reencarnação, tentando dar à pessoa uma nova chance, como é que Deus seria justo? Por que 3 atletas e 1 tetraplégico? E aí então vem a doutrina espírita, que antes dessa criatura nascer, houve o seu planejamento reencarnatório. E ele escolheu, nesta encarnação, ele quitar os débitos do passado, onde ele, através da violência, ele deixou pessoas no estado que agora ele se encontra. Então, é a justiça divina que permite que nós que fomos criados simples e ignorantes lá há milênios atrás, lá no mundo primitivo, chegássemos até hoje. Olha, se nós imaginarmos lá no mundo primitivo, como é que era a nossa aparência, a aparência das mulheres, por exemplo, uma Gisele Bündchen, por exemplo, peluda, né? Como é que seria? Então, já no aspecto material, a aparência física, nós caminhamos tanto. Só falta nós equilibrarmos as asas das conquistas intelectuais, da beleza física e da moral, para que então nós possamos aí lançar voo rumo de fato à nossa evolução, que todos nós, segundo a própria doutrina espírita, e o Divaldo sempre cita, que do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia no universo. E é assim como, se nós analisarmos, que Deus permite que a gente faça uma analogia com quando nós estudamos. Fizemos lá o nosso curso primário, ou agora hoje mudou de nome, né? Mas quando fizemos na minha época o primário, o ginásio, né? E fomos prosseguindo, a gente tinha a possibilidade, e acontecia, da gente repetir de ano. Se nós formos aplicar isso na religião, se a gente repetisse de ano numa encarnação, e a gente fosse expulso da escola, não seria justo. Para quem repetiu de ano, é fornecida uma nova possibilidade da pessoa fazer de novo aquele ano. E se repetir de novo, vai fazer de novo, mas um dia vai passar. E Deus nos permite que assim também aconteça. Nós vamos repetir de ano, porque nós, embora saibamos o que é certo e o que é errado, temos dificuldade de o tempo todo fazer o que é certo, e certamente muitos de nós repetiremos de ano, quer dizer, não avançamos muito nessa encarnação.
mas também não fomos rebaixados para um ano anterior, para uma classe mais baixa, do terceiro para o segundo ano. Nós adquirimos experiência, nós vivenciamos muitas experiências que vão somar e será de fato um progresso a nossa encarnação, mesmo que sejamos um pouco lerdos em analisar que nós estamos aqui reencarnados porque Deus nos permitiu a possibilidade de nós, a cada encarnação, irmos subindo os degraus que nos levará um dia a sermos espíritos perfeitos. E então, nós ficamos imaginando que a doutrina espírita, ela traz uma verdadeira libertação. Mas é muito triste quando alguém diz assim: eu já estou numa idade que não adianta, eu vou deixar para a próxima encarnação. É como se a pessoa imaginasse que ela vai morrer hoje e já vai reencarnar o mês que vem. Eu faço uma continha, vocês me desculpem, foge um pouco do tema, mas dá para refletir. Nós somos atualmente na Terra, vamos arredondar para 7 bilhões de encarnados que habitamos a Terra, é um pouco mais. Mas 7 bilhões, vamos arredondar para a conta ficar fácil. Desses 7 bilhões, 3 bilhões e meio são mulheres e 3 bilhões e meio são homens. Esses 3 bilhões e meio de mulheres, 1/3 não é fértil ainda, está na infância. 1/3 é fértil e outro terço já não é mais fértil, não há possibilidade da procriação. Então nós ficamos com 1 bilhão e pouco de mulheres para reencarnar quantos? Para nascer quantos? 7 bilhões? Não. 7 bilhões são os encarnados, tem mais 20 bilhões de espíritos que estão ligados ao planeta. Então a fila para retornar para uma próxima encarnação, ela está muito grande porque na França fizeram uma pesquisa, se fosse possível cada mulher ia ter meio filho, porque a maioria delas não querem ter filhos. E quando quer ter um. E a fila, podemos imaginar. Então, esta nossa atual encarnação é a grande oportunidade de nós fazermos a diferença, de nós assumirmos o que a doutrina espírita nos orienta e nos convida para aqueles 2 mandamentos tão simples, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A doutrina espírita tem a sua bandeira: fora da caridade não há salvação. Não fazei a outrem aquilo que não quereis que vos façam. Já seria muito bom para nós sentirmos aliviados que estamos aproveitando esta nossa oportunidade. E com o nosso planeta mudando de classificação de provas e expiações para regeneração, aí vai haver uma peneirada, como houve com os capelinos. E muitos de nós vamos ser missionários lá naquele planeta que não inventaram a roda ainda. A roda é quadrada e nós vamos levar todos os nossos conhecimentos para lá. E quando os pais me dizem que têm tentado falar com os filhos para prestar atenção na oportunidade que é essa atual encarnação, e desde cedo começarem a fazer o que é certo, eu aconselho os pais. Que argumento você está usando, pai?
Ele diz que o mundo primitivo não tem energia elétrica, não tem uma série de comodidades que temos aqui, não tem carro, só tem animais. Eu falo, você está usando o argumento errado. Fala para o seu filho que não vai ter celular. Celular vai passar uns 2000 anos para aparecer lá no mundo primitivo. Pelo menos. Poxa, eu tô diminuindo, né? Porque, olha, se nós olharmos só os 2000 anos de perto de Moisés até Jesus, de Jesus para cá, e quanto a humanidade já existia antes, então é muito mais tempo. Pai, esse é o argumento que você deve usar. Então a reencarnação é a explicação que a gente precisa. Comunicabilidade, o quarto princípio. Quando Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, informando que era obras dos espíritos benfeitores, entre eles Santo Agostinho, São Luís, Erasmo, Lázaro, Cardeal Marlot, Fenelon, Paulo Apóstolo, Vicente de Paula, Lamennais, Pascal, Hahnemann, e o próprio Jesus, intitulado O Espírito de Verdade, foi um grande escândalo no mundo acadêmico. Porque eles diziam, não é possível, como é que, tudo bem, a gente tinha que acreditar nessas coisas, de que espíritos se comunicam, tudo bem, mas agora, vem alguém da academia, vem esse homem com esse nome que ele tem, mais de meia dúzia de livros aceitos pelo ensino na França, e ele vem agora falar sobre isso. E aí vamos encontrar que alguns deles resolveram desafiar as teorias do Kardec. César Lombroso, psiquiatra e advogado, em 1891, após 3 anos do primeiro convite, vai apresentar a sua primeira manifestação, vai apreciar a sua primeira manifestação mediúnica com a médium Eusapia Palladino, uma italiana, Eusapia Palladino. E ele começou a ir nas reuniões porque ele tinha essa intenção, ele era um nome muito respeitado, porque ele, além então de psiquiatra, ele era advogado, era alguém que conhecia das leis, e ele queria realmente dar um basta nessa teoria, nessas coisas que andam falando que espírito se comunica. Ele passou a participar de umas reuniões mediúnicas com Eusapia Palladino. Ela era uma médium de efeitos físicos, e nessa reunião em que César Lombroso frequentava, se comunicavam um espírito indiano. Ele se comunicava e fazia algumas experiências científicas, parecia mesmo experiências de laboratório, para provar que ele, quando materializado, ele conseguia agir. Não só vinha como espírito, mas ainda se materializava. Numa certa ocasião, a mesa que eles usavam tinha um tampo de granito, era um peso enorme. E aquela mesa começou a flutuar, e ameaçou esmagá-los na parede. Parou. Voltou para o lugar, se pôs no lugar que estava, e ele ainda duvidando. Não, isso não pode ser verdade, eu vou descobrir que truque é esse. Aí adentra pelas paredes daquela sala uma senhora com um véu negro. Ela atravessa a parede, normalmente, e adentra a sala que eles estavam reunidos. E diz no ouvido dele um apelido que ela chamava ele quando criança, que só ele e ela sabiam desse apelido. Ela fala para ele o apelido e fala: filho, você vai temar, mas quanto tempo para aceitar a realidade? A partir daí ele escreveu um livro, contando as suas experiências e pedindo perdão
por um dia ter criticado as manifestações espíritas, que era fruto da sua grande ignorância. Depois nós vamos encontrar também, e foram, eu já citei alguns nomes, mas foram muitos, vamos encontrar um tal de William Crookes, que é muito conhecido no meio científico, porque ele era químico, e ele conseguiu descobrir o quarto estado da matéria, que possibilitou grandes descobertas mais tarde. Mas a Academia de Londres encarregou William Crookes para ele, com a sua visão e a sua capacidade, desmistificar essa coisa, onde se viu realmente agora vir aí esse povo ignorante falando de comunicação dos espíritos. E ele então prepara, primeiro ele convida a médium, que era a Florence Cook, jovenzinha ainda, se ela concordava em participar de algumas reuniões na casa dele. Ele preparou uma cela, quer dizer, na sala, ele dividiu a sala com uma grade igual de penitenciária, colocou uma cortina e eles ficavam do lado de fora, ele e os seus convidados cientistas. E eis que Kate King, ou Katia King, ela vai surgindo através de algo vaporoso da médium Florence Cook, se transforma numa bela jovem, atravessa a grade e vai lá dentre os convidados conversar com eles. Essa experiência do William Crookes era para durar 6 meses. Durou 6 anos. E, ao final, quando a Kate King anunciou que ela não ia mais continuar participando das reuniões, porque ela iria reencarnar, foi uma choradeira. Porque ela era como se fosse alguém da família. E eles não queriam parar com as experiências. E aí nós temos um livrinho fácil de encontrar, que é Fatos Espíritas, onde William Crookes conta as suas experiências. Vamos para o nosso próximo e último princípio, pluralidade dos mundos habitados. Foi Jesus quem disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. Se eu for preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, vós estareis também. Que está em João 14, 2, 3. Os benfeitores, no capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, vem ampliar a compreensão dessa máxima, ensinando o quê? A casa do Pai é o universo. O universo é a casa do Pai. As diferentes moradas são os mundos que o circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes aos seus graus de adiantamento. E aí nós vamos encontrar também algo muito interessante, porque veja que nós já tínhamos notícias, nós lemos notícias sobre a raça adâmica, ou sobre Adão e Eva, né, que Moisés, aí em Gênesis do Velho Testamento, vai falar de Adão e Eva e vai dizer que Adão e Eva foi o primeiro casal criado por Deus e que através deles surgimos todos nós, né? O que é algo assim que a pessoa não precisa ter uma cultura muito grande para
entender que isso aí só pode ser o conto da carochinha, porque como é que pode, né? E entre Adão e Eva e nós ainda teve um dilúvio, porque Deus se arrependeu de ter criado o homem e a mulher e resolveu, através de um dilúvio, destruir tudo. E graças a Noé, que era uma pessoa de bem, que fazia as coisas direitinho, Deus permitiu que ele construísse a sua arca e nos preservasse. Mas nós vamos ver nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos. Lá observa-se uma grande estrela da constelação do Cocheiro, que recebeu o nome na Terra, o nome de Capela. A sua luz gasta 42 anos para chegar à Terra, com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Olha a distância que está Capela. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas como ora acontece com a Terra, com as transições esperadas a partir do século XX. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, dificultando a consolidação das conquistas daquele povo. Mas a ação de saneamento geral os alijaria daquela comunidade. Assim foi deliberado que pelas grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, que aquelas entidades que não conseguiriam sair da faixa do crime, fossem recebidas aqui na Terra, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos da Terra, seus irmãos inferiores da Terra. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de sofredores e infelizes. Então aí surgiram a origem das raças brancas, a partir da chegada desses milhares de espíritos, como eu já mencionei. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes do planeta, onde havia localizado as tribos e famílias primitivas descendentes dos primatas. Então, a doutrina espírita, onde vamos encontrar uma explicação tão lógica, tão racional, que nos convida a que a nossa fé seja raciocinada, a fé raciocinada. E esses 5 princípios, então, ele nos dá, claro, muito palidamente, mas uma noção de que nós precisamos conhecê-los para nós mesmos e também para orientarmos, principalmente os que chegam na casa espírita, nunca tendo lido nada e nem tendo ido a uma casa espírita, sendo a sua primeira vez. Então, nós temos que repensar, principalmente no tocante à reencarnação, que a nossa grande oportunidade é esta. E temos a chance de hoje procurarmos o que fazer. Porque quando, lá na questão 469, foi perguntado como pode o homem ele se proteger da influência dos espíritos que queiram arrastá-lo ou prejudicá-lo, a resposta foi muito simples. Primeiro é praticando o bem, e segundo é pondo toda a vossa confiança em Deus. Assim, agindo assim, repelireis a influência dos espíritos que queiram arrastá-los ao mal. E o primeiro, praticar o bem,
não quer dizer dar coisas, porque tem gente que quando a gente toca nesse assunto, ele fala, mas eu sou tão pobre, eu não tenho nem para mim. Mas tem a fala, tem a palavra. Pode visitar doentes, pode visitar uma pessoa idosa que vive a maior parte do tempo sozinha e levar um tempo de conforto para aquela pessoa. Ou pode mesmo até levar, se a condição permitir, coisas. Mas a segunda é por toda a confiança em Deus. Estaremos assim protegidos definitivamente. Eu agradeço a atenção, agradeço a oportunidade do convite para estar aqui hoje e desejo muita paz a todos. Queremos agradecer ao Alcídio pelas suas palavras, pela sua oratória, e nós, como aprendizes, com certeza tivemos mais ensinamentos e vamos, como ele falou, refletir sobre a reencarnação. Quero agradecer a presença de todos vocês, que vocês possam ter um ótimo retorno aos seus lares, com muita paz,